Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Então vamos ler mais um trecho, inebriando nesse céu, nesse som do céu que nós estamos ouvindo, para a gente poder entrar no universo da divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Ó Deus e meu Pai, convido a tua divina vontade a reinar em mim, tal como reinas no céu e como reinaste em Jesus e em Maria, quando estavam nesta terra. Que todos os meus pensamentos, atos, palavras sejam governados, incentivados e dirigidos hoje, agora, neste ato, pela tua vontade. Quero te glorificar neste ato, em nome de todos aqueles que hoje não estão te glorificando neste domingo de carnaval. Quantos ficaram a noite inteira sambando, bebendo, pecando? Quantos que se afundaram em vícios e paixões mundanas, carnais, de todos os tipos? Nesse momento, eu quero pedir perdão por esses, em nome de Jesus, junto aos méritos de Jesus na sua divina vontade. Por essas pessoas todas que curtiram a noite inteira. Mas agora eu estou curtindo o céu. Eu não estou curtindo o mundo, mas o céu. E para a salvação destes, para que o Senhor possa acumulá-los de bênçãos e graças e luzes desse dia, para poderem tomarem consciência de que estão no caminho largo, onde é só alegria aqui na terra, onde é só beleza aqui na terra, mas é largo um caminho que dá ao precipício logo em seguida. Senhor, vai agora acalmando os corações, tranquilizando as almas, vai agora iluminando a mente desses todos pecadores, que com certeza, Senhor Jesus, muitos se afundaram mais nos vícios nesta noite, mais nas drogas, em tantas outras formas de te ofender, ó Pai, na violência, e tantos outros pecados de impureza, que o Senhor sabe quais são, em que essas pessoas se afundaram muito mais. Então tenha misericórdia, Senhor. De forma alguma quero sentir melhor do que elas, de forma alguma, Senhor. Eu assumo a minha podridão, assumo a minha miséria, assumo o meu nada, unido ao teu tudo, Senhor, na divina vontade, para poder pedir perdão pelos meus irmãos. Quero viver como o Senhor viveu, Senhor Jesus, para que eles possam viver a glória de poderem ter a graça de se arrependerem dos seus erros e poderem contemplar o céu um dia e a tua face, apesar de tanta ingratidão e falta de merecimento. Mas isso o Senhor não olha, isso somente o Senhor, para a glória do teu Pai, a salvação das almas, pede para que nós assumamos em nossa carne, na nossa vida, o jejum, a abstinência, a penitência, para que possamos ser seguidores fiéis da tua presença na terra. E não para ganhar nada destes, mas sim para ganhar a alma destes. É isso, somente para isso que nós existimos. Nós queremos ser filhos da divina vontade. Vamos assumir a vida de Jesus na terra. E não é fácil. Ninguém consegue imaginar as dores e os padecimentos. Nenhuma mente humana consegue, entender, contemplar, penetrar no mais profundo dos padecimentos e das dores de Jesus. Mas Jesus, ele quer dividir tudo isso com a gente. Ele quer que você viva isso. Ele quer que você queira participar desse padecimento carnal aqui na terra. Esse sofrimento, essas dores, não é fácil. Não é fácil. Mas na graça dele, nas luzes dele, na força que vem dele, a gente aguenta. A gente consegue. Porque não é nossa força, é na força do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver essa realidade. E aí você para pensar, será que vale a pena? Opa! Então vamos ler aqui, para a gente saber quanto vale a pena para nós vivermos essa realidade. Trecho do dia 19 de maio de 1922, do livro do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, o Livro do Céu.
A vontade divina no céu é felicitante, mas na terra é ativa e multiplica sua vida, seus bens no ato da criatura. Jesus quer renovar com Luísa a união do grande presente de viver na divina vontade. Continuando o meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se mostrou dentro do meu interior, para o qual, se abrindo como uma porta, descansou os braços e projetou a cabeça para ver o que as outras criaturas estavam fazendo. Eu olhei junto com Jesus. Mas quem pode dizer os males que foram vistos, as ofensas que foram feitas e os castigos que vão chover? Era uma visão assustadora, tão dolorosa. Assim como eu vi nosso país pobre ser atingido pelo flagelo divino, agora eu, vendo que Jesus olhava com ternura de amor e de dor, enquanto dias antes era impossível fazê-lo olhar e encarar diante das criaturas, e ele disse: meu amor, e eu disse: meu amor e minha vida. Veja o quanto eles sofrem, você e meus queridos irmãos. Você não quer ter pena? Quão voluntariamente sofreria tudo para que eles fossem poupados? Veja, este é um dever que me impõe o estado de vítima, sua imitação. Você não sofreu tudo por nós? E como você quer que eu não sofra para poupá-los e imitá-lo enquanto você sofreu tanto? E Jesus, quebrando meu ditado, me disse: ah, minha filha, o homem veio tanto que eu não posso olhar para ele, exceto com horror. Seu olhar para isso é somente de dentro de você, porque encontrando em você toda a ternura da minha humanidade, as minhas orações, sinto um transporte para vê-lo com compaixão e por sua causa pouparei suas vidas. O homem precisa de expurgos fortes, caso contrário, ele não muda de ideia e, portanto, vou sobrecarregar tudo para renovar tudo. Farei coisas inesperadas, novas punições das quais o homem não consegue encontrar a causa, e isso o confunde. Mas não tenha medo, por você pouparei algo. Sinto em você, como senti em minha humanidade, a corrente de comunicação com todas as criaturas, e, portanto, é difícil para mim não lidar e não me contentar com nada. Daí, mais tarde, me encontrei fora de mim mesma, em um ponto mais alto, e encontrei minha Mãe Celestial, nosso falecido arcebispo, meus pais e meu doce Jesus nos braços do bispo, que assim que você me viu, ele me deu dizendo: pegue, minha filha, aproveite. E Jesus celebrou em meus braços e disse: querida filha da minha vontade, quero renovar a união do grande dom de fazer você viver na minha vontade e, portanto, queria estar presente com representantes. Minha querida mãe, o bispo que tomou partido em sua direção estando na terra e com seus pais, para que você permaneça mais confirmada em minha vontade e receba toda a corrente e bens que minha vontade contém. E eles são os primeiros a receber a glória do trabalho de viver em minha vontade. Você não passa de um átomo da minha vontade, mas neste átomo coloco todo o peso da minha vontade nele, de modo que enquanto você se move, o imenso mar da minha vontade recebe seu movimento. As águas ondulam e agitam e exalam sua frescura, seus perfumes, e transbordam para o bem do céu e da terra. O átomo é pequeno, muito leve e não é capaz de agitar todo o imenso mar da minha vontade. Mas se você colocar todo o peso dele nele, ele será capaz de tudo, e você me dará campo para me dar outros atos divinos. Você será como uma pedrinha lançada na fonte, que quando cai as águas ondulam, agitam e emitem sua frescura e perfume. Mas a pedrinha não contém o peso da minha vontade, e portanto não pode transbordar a fonte, mas o seu átomo, com o peso da minha vontade, pode não apenas sobrecarregar meu mar, mas inundar o céu e a terra. Como em uma respiração, você beberá toda a minha vontade com todos os bens que ela contém. Em outra respiração você a derramará, e enquanto faz isso, muitas vezes multiplicará minha vida, meus bens. Quantas belezas você bebe, quantas vezes você dá, e se no céu os abençoados desfrutam de toda a bem-aventurança que minha vontade contém, eles vivem nela como em seu próprio centro, mas não a denunciam de mim, eles tipificam seus méritos, estão fixos neles. Você, mais felizes que eles, poderá multiplicar minha vida
minha vontade, meus bens. Neles, minha vontade é feliz. Em você é ativa e peço que seus atos me multipliquem. Quando você trabalha, estou observando ansiosamente se você trabalha em minha vontade, para receber o contentamento de me ver multiplicado em seu ato. Quão cuidadosa você deve ser e não perca nada. Aí, continuando, para ajudar vocês um pouquinho mais no entendimento dessa divina vontade, vamos ler o trecho do dia 27 de maio de 1922. O ato preventivo e atual, a consagração do dia preventivo e a consagração de cada ato atual. Eu estava pensando comigo mesma, se um ato feito em sua vontade é tão grande, quantos, infelizmente, eu não sinto falta? E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha vida, há o ato preventivo e o ato atual. A estimativa é que quando a alma, desde a primeira madrugada do dia, fixa sua vontade à minha, ela decide e se confirma que quer viver e trabalhar apenas na minha vontade. E impede todos os seus atos e os faz fluir todos os meus. Com a vontade preventiva que meu sol nasce, minha vida permanece duplicada em todos os seus atos, como dentro de um ato único, e isso compensa o presente ato. Mas, no entanto, o ato preventivo pode ser sombreado, obscurecido pelos modos humanos, pela própria vontade, pela estima, pela negligência e muito mais, que são como nuvens diante do sol, que tornam menos vívida a luz na face da terra. Em vez disso, o ato atual não está sujeito a nuvens, mas tem a virtude de afinar as nuvens, se houver, e dá origem a muitos outros sóis, nos quais minha vida permanece duplicada, com tanta vivacidade de luz e calor, para formar tantos sóis novos, cada um mais bonito que o outro, mas ambos são necessários. A estimativa fornece a mão, organiza e molda o plano atual. O atual mantém e amplia o plano orçamentário. Então é bastante interessante, difícil de compreender, né? A gente que é tão miserável e pequeno na nossa limitação, né? Da nossa ignorância, mas a gente tem o Espírito Santo. Então vamos pedir, vamos invocar a ação do Espírito Santo sobre nós, para que ele reine dentro de nós nesse momento e nos oriente, nos ilumine, nos ajude a penetrar o máximo que a gente conseguir nesse conteúdo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Então aqui, 19 de maio, a vontade divina no céu é felicitante, mas na terra ela é ativa. Então a vontade divina no céu, ela é felicidade, ela é glória, ela é, né, agradecimento, louvor, é adoração constante, né? Então é felicitante, traz a felicidade dos anjos, dos santos, dos bem-aventurados. Mas na terra é ativa, ela trabalha constantemente, é ativa e multiplica a sua vida, seus bens, no ato das criaturas. Então, lá no céu, não tem muito o que eles possam fazer, é só a felicidade mesmo, né? Já estão lá dentro da divina vontade, já estão vivendo na vontade de Deus, né? Na glória de Deus. Mas a terra é ativa porque ela ainda está em atividade, ela está se multiplicando, ela está agindo ainda nas criaturas aqui. Então Jesus quer renovar com Luísa a união do grande presente de viver na divina vontade. Aí ele vai fazer esse momento onde ele vai estar unindo, né, junto a ela, declarando a ela que ela vai ser essa pessoa que vai receber esse presente para nós, né, e nos dar esse presente depois. Então vamos lá. Continuando o meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se mostrou de dentro do meu interior, como sempre ele fazia, para o qual, se abrindo como uma porta, descansou os braços e projetou a cabeça, né, olhou de dentro dela, projetou a cabeça para ver o que as outras criaturas estavam fazendo. Então imagina hoje, que é carnaval, né? Domingo de carnaval de 2020, imagina só.
né? Hoje justamente teve a noite inteira desfile na Escola de Samba de São Paulo, desfiles em várias cidades, né? Muito samba, muito enredo, muita bagunça, né? Nos carnavais do Brasil, nós que somos brasileiros, mais do que nunca. Pessoas de todo mundo vieram aqui para bagunçar, para, né, sambar, para poder aproveitar. E aí a gente acha, nossa, que lindo, não tem nada de mal. Tem, opa. Ah, mas é a cultura do Brasil. Sei. Né? Mas a gente sabe, gente, não tem que falar. No meio de tanta bagunça, no meio de tanta alegria, entre aspas, só tem tragédia. A gente depois vê só a contabilidade que a gente vê depois de violência que aconteceu durante todos esses tempos, né? Quantas pessoas que podem ficar doentes com AIDS e tudo mais, é tanta bagunça que só por Deus. As consequências desses atos são enormes depois, né? E não só na terra, tá? Não só carnalmente, corporalmente, não só aqui, mas só que em visão espiritual é 1000 vezes pior, né? Pela quantidade de ofensas que são cometidas contra a divindade. Bem, aí Jesus, imagina ele olhando de fora, agora vendo tudo, e ela olhou para Jesus, junto com Jesus ela olhou. Mas quem pode dizer, vamos imaginar, quem pode dizer, verdade? Vamos imaginar quem pode dizer os males que foram vistos por Jesus nesta noite, nesse tempo de carnaval que nós estamos vivendo em 2020, um dos anos mais, né, 2019, 2020, todos os tempos agora, os tempos mais terríveis de trevas, não sei se vai ter piores do que esses, mas as trevas deste tempo é terríveis. Então vocês sabem todos os pecados que estão acontecendo nesse tempo agora, né? Todo mundo sabe. É muito terrível. É terrível, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. É nudez, é carnificina, é violência de todos os tipos, é mortes, é trânsito, né? A impureza do sexo, a luxúria do sexo, o apego a isso, né? O homossexualismo, o lesbianismo, né? O sexo grupal, é tanta coisa nojenta que só por Deus. Não tem como a gente não, né? Não tem como a gente não falar disso tudo. Então, as ofensas que foram feitas, quem pode dizer os males que foram vistos? As ofensas que são feitas, os castigos que vão chover, né? Que são as consequências de todos esses erros que vão ter, gente, não tem como fazer, né? Era uma visão assustadora, tão dolorosa, assim como eu vi nosso país Brasil, pobre pelo flagelo divino, né? A gente vê aí, né? Quanto que a gente está sofrendo e quanto a gente vai sofrer ainda de muitos flagelos que vão acontecer na Terra, né? Doenças, é dengue, né? É o SUS que não suporta, a corrupção que está avançando, né? Os acidentes, né? Referente à ecologia, a Amazônia, né? Sendo destruída, né? As nossas praias sendo destruídas, tudo isso é flagelo. Tudo isso, vocês não sabem, tudo isso é flagelo, né? As praias do Nordeste que foram contaminadas por petróleo, né? Derrubado no Oceano Atlântico, né? As chuvas que estão matando muitas pessoas, né? As barreiras que estão caindo no litoral e tudo mais, de muitas chuvas, né? Favelas onde os pobres né? Condomínios que as pessoas também estão saindo de suas casas por causa do perigo. São flagelos e mais flagelos nesse período. Se você abrir, se você vê as notícias da televisão, você só vê flagelos acontecendo. Aí você me fala, nossa, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque precisa, né? Não tem o que fazer. Agora eu, vendo que Jesus olhava com ternura e amor e dor, enquanto dias antes era possível fazê-lo olhar e encará-lo diante das criaturas, e disse-lhe, meu amor e minha vida, vejo o quanto eles sofrem. Você e os meus queridos irmãos, então, vejo o quanto você, Jesus, sofre ao ver tanta coisa errada, e os meus irmãos por sofrer tanto flagelo, né, divino. E você não quer ter pena? Ela perguntando. Quão voluntariamente sofreria tudo? Ela dizendo, para que eles fossem poupados. Né? Eu gostaria de também poder dizer isso a Jesus. Quão voluntariamente eu quero sofrer? Mas eu tenho ainda, né, uma natureza frágil, muito frágil, né? Esses dias todos eu estou passando por muita amargura, uma privação de consolo absurdo espiritual, né? Esses dias todos, muito mal-estar, muito desânimo, muita tristeza, muitos sentimentos que não são meus, que eu não sei de onde vem,
Pensamentos ruins passam na minha cabeça que não são meus pensamentos, são umas coisas horríveis. E eu fico me sentindo tão mal diante disso. Então eu fico imaginando que Jesus passa, sabe? Diante de tudo isso, vendo essas ofensas acontecerem. Este é um dever que me impõe o estado de vítima, a sua imitação. Então nós também que vivemos e queremos viver a divina vontade, a gente é convidado a viver essa imitação de Jesus, né? A nos colocar no estado de vítimas, né? Então a gente acaba realmente vivendo isso, tá, gente? Isso é real, isso acontece. Eu estou, assim, pouco a pouco sentindo isso na pele, né? Mesmo que seja bem pouco comparado ao que Jesus com certeza viveu, o que a Luísa viveu, mas não é fácil. Eu vejo por mim, não é fácil. Nossa, esses dias mais do que nunca eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Vem de repente aqueles, né, um mal-estar gigantesco, a gente não entende de onde vem, que sentimento é esse, né? A gente dá vazão à vontade divina na gente, a gente abre mão da nossa vontade, e aí vem a vontade divina fazer a gente sofrer, perceber os sinais, né, dos pecados das pessoas, né? E vem tudo sobre nós. E aí é interessante que eu vou falar sobre isso com alguém. A pessoa fala assim, você tem que renunciar a tudo isso, tem que renunciar, pede para Jesus, entrega para Jesus, você não pode assumir para você tudo isso. Opa, tá vendo como a visão né, das pessoas da igreja são errada? Que a gente tem que renunciar a sentir essas coisas? Não, na divina vontade não é assim. Na divina vontade você tem que falar, não, mete bronca, pode vir. Se eu tenho que passar pelo que Jesus passou, né, não é nem 1%, com certeza, mas não, eu tenho que passar. Né? Não é pedir para tirar, é pedir para poder a gente aguentar, né? A carregar a nossa cruz. Faz parte da cruz que a gente vai carregar se a gente quiser viver a divina vontade. Então, meu irmão, não é essa conversa de você ir lá e pedir para Deus renunciar, você tirar isso, não. Mas ali, a divina vontade não é Espírito Santo, não é a gente... mas só que é o Espírito Santo, mas só que tem uma outra visão. É totalmente diferente do que a gente está acostumado a aprender. Mas aí a gente orou por alguém, a gente virou uma esponja, recebeu aquilo, a gente não tem que jogar fora aquilo lá junto à cruz de Cristo? Bem, pelo que eu entendo até então, até agora, né, a gente tem que imitar Jesus. Então a gente tem que aceitar. Tem que aceitar todo esse mal-estar, toda essa angústia, toda essa amargura que vem sobre a gente. Se for algo ruim, né, do demônio, Deus não vai permitir que entre. Mas se for algo dado, né, pra gente sofrer na divina vontade, na divina vontade do Pai, como Jesus viveu, tudo isso na pele, durante, se você vê a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu todas as penalidades nele. Então a imitação, como vamos imitar Jesus dentro da divina vontade, vivendo a humanidade dele em nós, se a gente não imitá-lo e não aceitar do Pai essas penalidades que vêm sobre nós? Então a gente tem que aceitar. É ruim? É. Mas só que daí você fala para Jesus, me ajuda a aguentar, me ajuda, Senhor Deus, né, pelos méritos do seu Filho amado, me ajuda a aguentar, né? Oferece tudo isso de volta para Jesus, né? Junto aos seus méritos ao Pai, oferece ao Pai, junto aos méritos de Jesus, como Jesus fazia. Daí você vai voltando isso a Jesus, oferecendo, mas só que não deixando de viver, não deixando disso, né, de entender isso, que você precisa passar, né? Aí hoje de manhã, ontem eu senti um pouquinho de consolo, uma coisinha de nada, né? E aí eu agradeci a Deus por ele ter dado uma gotinha de consolo no momento em que eu tava precisando muito, porque eu tava me sentindo uma pessoa super estranha, tava Então ontem eu tava cuidando de crianças, pregando para as crianças, e aí eu ficava imaginando Jesus no meio da pregação com as outras pessoas, né? Quando ele tava no tempo dele. E aí, enquanto eu tava lá, eu tava tão amargurada, não sei, eu senti... Nossa, parecia que eu não tava na terra, parecia que eu tava... Eu não sei explicar pra vocês, mas uma preguiça tão grande de estar ali, uma falta de vontade tão grande de estar ali, que vocês não têm noção. Mas sabendo que eu tinha que estar ali. E aí vinha um monte de pensamento na minha mente, né? Será que o que eu queria? Será que eu queria estar em casa deitada, né? Aproveitando o feriado? Será que eu queria estar numa festa, né, de carnaval? O que tá acontecendo comigo? Então eu passava um monte de pensamento na minha cabeça. Onde que eu queria estar? Eu estou no melhor lugar possível. Jesus está aqui do lado. Criancinhas inocentes louvando a Deus. Eu estou aqui evangelizando essas crianças. Mas eu estava ali, fazendo tudo ali, sabe? Presente ali, mas só que os sentimentos meus estavam totalmente estranhos. Eu não sabia dizer se eu estava sentindo um amor por estar ali, vontade de estar ali. Muito doido isso. Um sentimento muito estranho. Não sou dona, mas não era dona mais de mim mesma.
Não era dona mais dos meus sentimentos, eu não estava entendendo que eu estava uma vontade de ir embora. Gente, vocês não têm noção, uma vontade de ir embora, né? Cansada, né? Um mal-estar, uma má vontade, uma coisa interna dentro de mim. Tudo interno, não passava isso para as pessoas, né? Tentava, mas eu acho que as pessoas percebiam alguma coisa. E aquilo que as pessoas percebiam, eu me sentia mal das pessoas perceberem um pouquinho, sabe? De que eu estava alguma coisa acontecendo ali dentro de mim, mas ninguém perguntou nada, tá tudo bem, nada, ninguém perguntou nada, graças a Deus. Parece que Deus protege a gente nessa hora, né? Porque se perguntar, eu não consigo mentir, acabo falando alguma coisa. Aí, graças a Deus, ninguém perguntou nada, eu fiz tudo que tinha que fazer, gostaram do que eu fiz, foi tudo muito bem, deu frutos, né? A gente viu que as crianças entenderam, a menina chegou em mim e falou assim, nossa, Aline, que belezinha, a menina entendeu tudo que você falou sobre o amor de Deus, né? Entendeu a brincadeira que você fez, todo mundo entendeu tudo, até os adultos entenderam. Então eu vi assim, que era a mesma ação da graça de Deus acontecendo ali, né? Mesmo eu não estando ali do jeito que eu gostaria de estar, toda envolvida, toda repleta da ação do Espírito Santo dentro de mim, entendeu? Aquele gozo do Espírito Santo, cadê? Gente do céu, perdi tudo isso, uma privação gigantesca, uma falta de Deus ali dentro de mim, uma coisa estranha que eu nunca vi na minha vida. Eu tava ali só em corpo, não sei explicar. É muito doido, eu não sei explicar isso, tá? Mas é o que a gente tá vivendo na divina vontade, né? Se você abre o seu coração para viver essa divina vontade, se você estuda esses conteúdos, né? E assim, enquanto eu tô vendo essas coisas, vem um mal-estar muito grande referente às pessoas. Eu fico o tempo todo assim, um sentimento de julgamento das pessoas muito grande, né? E aí eu fico falando para Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, eu não quero ser orgulhosa, eu não quero ser soberba, eu não quero olhar para as pessoas com julgamento, porque não é isso que o Senhor fazia. Por que eu estou vendo dessa forma? O que é isso? Que sentimento é esse? Tira isso de mim, né? Então era uma penalidade muito grande que eu estava vivendo ali naquele momento. Eu imagino Jesus, ele viu tudo isso também, ele via os pecados, ele via as amarguras que o pai estava sentindo naquele momento, ele via todos esses pensamentos dentro dele, sentimentos dentro dele, uma amargura gigantesca, ele conta na sua vida íntima. Então eu fico imaginando, meu Deus do céu, aí Nossa Senhora passava por isso também. E aí eu fico mais identificada com Nossa Senhora ainda. Porque assim, imagino ela, né? Ela também sentia tudo isso dentro dela naquele momento. Então você vive uma outra cópia de Jesus, você, né, é um espelho de Jesus, como ele mesmo fala na Divina Vontade, que nós somos o espelho dele, uma cópia dele na Terra. Então por isso que a gente vai viver a humanidade dele, né? Junto com Nossa Senhora, igual Nossa Senhora também, porque ela vivia essa humanidade dele na Divina Vontade, os dois viviam. E aí você faz essa oração tem poder, essas orações que você faz na Divina Vontade, elas têm poder, elas realmente fundem você na Divina Vontade, elas realmente fazem essa fusão acontecer. Eu não sei se eu estou vivendo isso plenamente, mas que eu estou vivendo intermitente, isso já tenho certeza. Então assim, aí hoje, né, ontem eu tive esse momento de consolo. Aí depois eu queria muito ir embora na hora da missa, eu não queria estar na missa, eu queria ter ido embora, sabe? Fui pegar os meus objetos, sabe? Aí pedindo perdão pra Deus querendo tanto ir embora, aí pedindo perdão, querendo entender por que eu tava sentindo aquilo. Aí eu peguei meus objetos, eu não sabia por que eu tava indo pegar os meus objetos, né? A sacola que eu trouxe, o celular, a Bíblia, as coisas que eu levei, e levei pra missa, e aí... Então no meio de tudo isso, gente, a vontade de Deus estava acontecendo, mas eu não sabia, né? Eu não sabia. Aí eu fico pé da vida com esse negócio, porque daí Jesus, ele falava com o pai explicava a vontade dele, ele sabia tudo com antecedência, mas eu não sei, né? E Nossa Senhora sabia também, e eu fico falando para Deus, é muita intermitência mesmo, porque eu queria saber pelo menos o que o Senhor quer, e eu não sei, eu fico com uma amargura com isso, né? De não saber exatamente o que Deus quer, qual é a vontade dele plena mesmo. Mas eu faço a obediência. Então eu estava ali por obediência à minha coordenadora, né? Eu era responsável, então isso toda hora vinha na minha mente. Você é responsável, você tem que ficar até o final, né? E ao mesmo tempo um sentimento assim, não, eu não tenho que agradar pessoas, eu tenho que agradar Jesus, né? O que importa, eu estou aqui fazendo a vontade dele, né? Não estou aqui por minha vontade, estou fazendo a vontade de Deus. Então eu estou obedecendo a ele e obedecendo a vontade dele através da minha coordenadora que pediu para eu estar aqui. As pessoas estavam contando comigo, as pessoas apontavam eu como responsável por aquele momento e tal. Então beleza.
Então eu estava fazendo a minha parte, mesmo com esse conflito interior, que é tudo interno dentro de você, né? Tudo interno, como eu li no último, a vida na divina vontade é interior, ela não se mostra externamente. Para as pessoas você é um nada, você desaparece, para as pessoas você não está fazendo nada demais, né? Se você está fazendo é para a glória de Deus, as coisas são para a glória de Deus, se dá certo é porque é Deus que está fazendo em você, é isso. Então isso estava acontecendo ali. Mas aí eu peguei os meus objetos e tudo mais, mas eu não sabia. Eu vi um monte de gente da minha paróquia lá, nessa paróquia, que é outra paróquia, vizinha, né, onde estava tendo um rebanhão de carnaval. E tinha várias pessoas e tinha cruz missionária. Eu sabia que a cruz missionária iria para minha paróquia, mas eu não sabia como e quando nem hora. E aí eu percebi a movimentação da minha paróquia que estava ali, né? E eu vi que eles iam buscar a cruz missionária. E eu imaginei, eles vão de carro, oba, eu vou aproveitar uma carona. É isso que eu pensei, né? Aí eu fui atrás deles, acabando a missa, eu já fui direto, peguei minhas coisas, né, durante o ofertório, fui, peguei a chave, peguei minhas coisas e falei pra Jesus, desculpa se eu tô fazendo alguma coisa errada, mas eu vou seguir né, eu tava seguindo o instinto ali, né, um instinto natural, unido à vontade humana com a vontade divina ali, né, não sem entender o que tava acontecendo, mas fiz, e eu pensando que era maldade da minha parte que eu tava fazendo, que era maldade da minha parte, né, mas só que daí eu não sabia a vontade de Deus, e ao mesmo tempo... uma mistura interna, uma coisa interna acontecendo ali. Aí, tô contando pra vocês o que aconteceu internamente. Aline, você não deve contar. Falei, não, eu acho assim, que pra vocês aprenderem sobre a divina vontade, vocês precisam de alguém que esteja vivendo um pouquinho desse entendimento pra poder passar o máximo possível de conteúdo pra vocês de entendimento. Pra que vocês possam entender o sentimento que vocês vão viver também. Então, eu quero assim... como a Luísa foi a primeira, né, e ela tentou entender tudo isso e passar isso pra gente, o Jesus também tá pedindo a mesma coisa pra mim, tá? De eu viver isso na prática de verdade, uma pessoa de 2020, vivendo isso depois de mais de 100 anos, né, de todos esses conteúdos eu ter lido, esse aqui em 1921, 22, então a gente tá vendo que isso aconteceu há 100 anos atrás, então a gente tem que entender isso, tentar colocar isso na nossa vida, se alguém está vivendo isso. E Jesus está usando essa pessoa para comunicar, então eu penso que eu sou o instrumento dele nesse momento, na divina vontade, para fazer isso acontecer e ajudar vocês. Então é essa a minha missão, não é para ser julgado, você não deveria estar fazendo, não é assim. Você quer estima para você, não é assim, tá, gente? É muito penoso tudo isso. É muito penoso, graças a Deus que Deus me dá a graça de poder compreender, né? Eu sou diferente um pouco da Luísa, a Luísa não queria aparecer de jeito nenhum, ela realmente tinha repugnância. Aí Jesus, ele tá vendo, assim, que eu não ligo pra isso, que eu ouço a vontade dele, eu entendo o que ele quer que eu faça. Então, assim, eu sou diferente da Luísa, né? Eu já não ligo de falar, já não ligo, porque mesmo que as pessoas pensem mal de mim, né? Não importa, né? Tem um respeito humano ainda dentro de mim? Tem, claro. Tem muitas coisas que ainda reinam dentro de mim, que eu todos os dias eu peço pra Deus tirar. Então, assim, eu peço pra Deus tirar o orgulho, a soberba. Hoje mesmo orei muito sobre isso, né? Pedindo a Deus pra poder limpar esses sentimentos de mim, né? E usar-me da melhor forma possível. Na minha limitação, na minha miséria, na minha pequenez, na minha pecaminosidade, né? Que nós somos pecadores, né? Mas, assim, aí nesse momento ali, acabando a missa, né, eu fui em direção às pessoas perguntando se eles estavam, né, se eles podiam me dar carona, e o cara falou assim, não, a gente vai dar carona a pé, né, e aí eu fui seguindo eles, aí eu falei pro meu filho, vamos seguir, gente do céu, uma coisa que eu falei pra Jesus, eu nunca que eu vou a pé daqui pra lá, de jeito nenhum, muito longe, né, eu falava comigo mesmo, né, muito longe, eu quero ir de carro, quero ir de ônibus, qualquer outra coisa, e é longe, eu acho longe, sabe, ao meu ver é longe. Mas aí eles estavam vindo a pé, em procissão, e o padre estava lá, né? O padre, os acólitos, o diácono, tudo. E aí a gente começou a seguir, né? Eu comecei a seguir, Jesus quer, né? E eu tava com salto, gente. Pra quê, meu Deus? Eu tava tão cansada. As minhas pernas estavam doendo. Nossa Senhora. Nossa. E aí eu falei, não acredito que eu vou a pé junto, meu Deus. E aí essa é a sua vontade. Amém. Aí carregando, eu olhei pra cruz, eu falei, carregar a cruz, né, Jesus, imitação de Jesus, falei, não tenha dúvida que essa era a vontade de Deus. Eu cansada, querendo voltar pra minha casa, e o Senhor faz isso comigo, eu vou andar tudo isso até lá, e fui. Mas eu acreditava, claro, plenamente que era a vontade de Deus, e que eu estava agindo muito ali. Comecei a louvar, comecei a agradecer a oportunidade que Ele estava me dando na divina vontade, de fazer a vontade dele, de penar por Ele.
né, de passar por um padecimento por ele, sabe? E aí isso me encheu de tanto gáudio, de alegria, assim, de estar ali, que mesmo passando por aquele sofrimento, eu senti uma força muito sobrenatural em mim, que me deu capacidade de andar ali, né, com aquele sapato e tudo mais, e fui com o povo, a gente rezando o terço, seguindo a cruz missionária. E não tem o que falar, é muita emoção você se abandonar na vontade de Deus. Você fazer uma coisa contra a sua vontade plenamente, fazendo a vontade dele plenamente. Naquele momento eu não tinha dúvida de que eu estava vivendo a divina vontade. Mas não tem preço. Não tem preço Jesus fazer isso por você. Não tem preço, gente. Não tem que pague isso. Você tá lendo todo esse conteúdo, você penetrando nesses mistérios tão grandiosos, e Deus te dá uma oportunidade tão plena de você renunciar a si mesmo. Não tem coisa melhor. E você ser capaz de fazer isso e conseguir. Não quero me glorificar de forma alguma. Não tem glória nenhuma nisso. Não tem glória nenhuma minha, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu teria vergonha de falar disso, tudo que eu falei agora. Mas eu sei que é pra glória dele que eu estou fazendo essa revelação do meu interior para vocês. Hoje de manhã eu li A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu lia, depois eu fui ouvir uma música, a mesma música que me tocou ontem, um momento. Tu és o centro da minha vida, tu és a razão da minha alegria. Aí enquanto eu estava ouvindo essa música, penetrando num momento de gáudio, num momento de consolação, Jesus veio e consolou meu coração profundamente. Fazia tempo que eu não sentia isso, falou no meu coração. Quanto que eu estava agradecida, né? O quanto que eu estava dentro da vontade dele. Eu senti uma graça muito grande hoje cedo. Pedi muito, falei muito com Jesus. Tive um momento de pura intimidade com ele. Fazia tempo que eu não tinha. E ele me consolou bastante, chorei muito, chorei demais. Chorei com bastante tempo, eu não chorava, tava me sentindo tão seca por dentro. Vocês não têm noção de que eu tava me sentindo fria, seca por dentro. E aí ele me dá esse momento de alegria, de felicidade, de consolo. Aí enquanto eu tava chorando, vinha na minha mente as palavras dele, falando pra mim que eu tava fazendo a vontade dele. Eu me derramando na vontade dele, a função, ele confirmando na minha mente tudo que eu tô vivendo. Então assim, não tem preço, gente, não tem preço que eu vivi. Eu quero dar isso pra vocês, porque eu sei quanto é importante pra quem está querendo viver na divina vontade, compreender que isso é verdade, que isso é real, né? E aí vamos continuar então. Agora eu vendo que Jesus olhava com ternura e amor, quantos dias era possível fazê-lo olhar e encarar diante das criaturas, disse: meu amor e minha vida, veja quanto eles sofrem. Você, meus queridos irmãos, você não pode ter pena? Quão voluntariamente sofreria tudo para que eles fossem poupados? Veja, este é um dever que me impõe o estado de vítima, sua imitação. Você não sofreu tudo por nós? E como você quer que eu não sofra para poupá-los e imitá-lo, enquanto você sofreu tanto? E Jesus, quebrando meu ditado, me disse: ah, minha filha, o homem veio tanto que eu não posso olhar para ele, exceto com horror. E seu olhar para isso é somente de dentro de você. Porque encontrando em você toda a ternura da minha humanidade, minhas orações, sinto um transporte para vê-lo com compaixão e por sua causa pouparei suas vidas. Então, olha que lindo, né? Por causa de nós, filhos da divina vontade, né, seguidores da Luísa, né, recebendo dela, através dela, de Jesus, essa bênção da graça, né, de viver essa vida na divina vontade, né, e vivendo a humanidade de Jesus em nós. Ele sente o transporte, né, em nós, ele pode descansar em nós e através de nós continuar olhando para as criaturas que neste carnaval estão ofendendo tanto a ele. E aí ainda ter a vontade de poupar as vidas dessas almas, né, e dar atenção para essas almas, em direção a elas, a conversão, a iluminação, a graça, e a gente poder ser instrumento dele para continuar o mundo, né, vivendo, para que a ira do Pai seja aplacada. Então, o homem precisa de expurgos fortes, né, de castigos fortes. Caso contrário,
ele não muda de ideia e, portanto, eu vou sobrecarregar tudo para renovar tudo. Então, ele vai fazer essa renovação, ele vai continuar trabalhando e ele fará coisas inesperadas, novas punições das quais o homem não consegue encontrar a causa. Então, esse coronavírus aí que está entrando, né, tudo isso é renovação que está acontecendo nesse instante no mundo, né? E muitas outras coisas mais que vão acontecer, né? Interessante foi esse período que o Nordeste, as praias do Nordeste estavam totalmente contaminadas por petróleo e não se sabia de onde veio. Então, você vê que é puramente a ação da divina vontade, né? A ação da renovação que Deus está fazendo, as punições que Deus está fazendo, né? E hoje, né, nesse verão, as pessoas foram para a praia e saíram muitas delas queimadas pelo óleo, né? Com feridas na pele. Quem foi para a praia nesse período, mesmo depois de ter limpado a praia ainda estava contaminada, né? Então a gente vê que são meios que Deus utiliza para mostrar para o ser humano, né, que ele tem que mudar de ideia, de que tudo isso é ele agindo, mas eles não sabem. Não adianta, eles colocam culpa em tudo, mesmo, né, neles mesmos. Eles não assumem que eles são a causa, né? Que a pessoa que está lá na praia se banhando lá naquela água, ela não consegue ver. Ela acha que ela, né, é uma das pessoas que foi lá salvar, que foi lá cuidar, que ela está indo lá, ela está, né, ajudando aquilo lá a ser conservado. Não é isso, né? E isso confunde a criatura, né? Todas essas coisas inesperadas que Deus permite, confunde, né? Faz as pessoas pensar tudo, mas infelizmente muitas delas nem imaginam que a culpa é delas por elas estarem ofendendo a Deus, né? Espiritualmente, né? Ninguém imagina que é o pecado delas que está ocasionando essas coisas todas, né? Como sentir em minha humanidade a corrente de comunicação com todas as criaturas e, portanto, é difícil para mim não lidar e não me contentar com nada. Então, assim, não tenha medo por você, pouparei alguma coisa, né? Por nós, filhos da divina vontade, não tenha medo dessas coisas todas que eu vou mandar, né? Por vocês eu pouparei algo, né? Vou poupar muitas coisas que deveriam acontecer, vão ser poupados. Sinto em você, como sinto na minha humanidade, a corrente de comunicação com todas as criaturas. Então, em você, por amor a você e por ele descansar em você, por você estar aplacando a ira dele, por você estar reparando o coração dele, através dos atos na divina vontade, nas orações da divina vontade, essa corrente de comunicação com as outras pessoas pecadoras, que não merecem, que são indignas, e portanto é difícil para mim não lidar e não me contentar com nada com o que você me oferece. Então, o pouco que você está oferecendo a Deus, né, ele vai falar aqui sobre o átomo, né? Daí mais tarde me encontrei fora de mim mesma em um ponto muito alto e encontrei minha mãe celestial, né, o nosso falecido arcebispo, meus pais e meu doce Jesus nos braços do bispo, né, Jesus pequenininho. E assim que você me viu, né, Jesus viu, ele me deu dizendo: pegue minha filha, aproveite. Pediu para ela pegá-lo no colo. E Jesus celebrou em meus braços e disse, ela com Jesus no colo, ele disse com ela: querida filha da minha vontade, quero renovar a união do grande dom da divina vontade de você viver a minha vida, na minha vontade. Portanto, queria estar presente com representantes. A minha querida mãe, Nossa Senhora, o bispo que tomou partido em direção, né, no momento que ele estava na terra, que ele te ajudou, com seus pais, né, os pais da Luísa, para que você permaneça mais confirmada em minha vontade e receba toda a corrente e bens que minha vontade contém. E eles são os primeiros a receber a glória do trabalho de viver em minha vontade. Então, essas pessoas, né, a mãe de Jesus, o bispo que tomou partido em direção dela e os pais dela já são os primeiros a receber a glória lá no céu, essa glória felicitante, essa divina vontade que no céu é felicitante. Eles já começaram a receber os efeitos dessa graça, desse dom da divina vontade em Luísa. Você aí, olha só que ele fala e fala para nós também. Você não passa de um átomo na minha vontade, mas neste átomo coloco todo o peso da minha vontade nele, de modo que enquanto você se move, o imenso mar da minha vontade recebe o movimento. As águas ondulam e agitam e exalam sua frescura. Seus perfumes se transbordam para o bem do céu e da terra. O átomo é pequeno, muito leve e não é capaz de agitar todo o imenso mar da minha vontade. Mas se você colocar todo o peso dele nele, ele será capaz de tudo e você me dará campo para me dar outros atos divinos. Então, se você, no seu ato, né, no seu ato pequeno, esse átomo, né,
Se você colocar todo o peso da divina vontade, se você realmente assumir essa realidade, se você acreditar de todo o coração nisso, se você não ficar colocando na sua cabeça que isso é ilusão, que isso é loucura, que ninguém fala disso, se você realmente mergulhar nesse momento, nessa divina vontade, não ter medo de viver isso, você e Deus. Você não precisa se preocupar com o seu padre, não precisa se preocupar com as pessoas que você mora, sua família. Você não precisa se preocupar com nada, você precisa viver com você e Deus esse momento, né? Eu tô aqui, meus filhos estão aqui, eles veem eu gravando esse áudio, eles veem meu marido eles veem tudo isso, mas Jesus me protege, Jesus me protege. Eu passo por algumas situações chatas, assim, onde eu percebo que eles estão incomodados, mas aí eu ofereço tudo para Jesus, dentro da divina vontade, eu ofereço tudo de volta para Jesus, né? E faz parte, o processo que você vai ter que passar, né, de entendimento, você vai ouvir essas coisas, vai ficar lá com o seu foninho ouvindo, conversando com Jesus, tentando aprender essas orações, tentando ouvir a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir, né, o livro do céu que eu tô colocando em áudio para vocês, ouçam em áudio, vai ser muito bom, vai ser mais rápido para vocês ouvirem, ouve várias vezes, para poder entrar na mente de vocês, vai ajudar muito, ouvir é muito bom, para quem, né, não tem tempo de ficar lendo toda hora, põe para ouvir, tá bom? Mas se você colocar todo o peso nele, ele será capaz de tudo e você me dará campo para me dar outros atos divinos. Você será como uma pedrinha lançada na fonte e quando cai as águas ondulam, agitam e emitem sua frescura e perfume. Mas a pedrinha não contém o peso da minha vontade e, portanto, não pode transbordar a fonte, mas o seu átomo com o peso da minha vontade pode não apenas sobrecarregar meu mar, mas inundar o céu e a terra. Então, você é um nada. O seu ato em mim é nada. Mas se você unir a vontade divina, você consegue alcançar o céu e a terra e inundar o mar de Jesus. Então, acredite nisso. É uma fé que você precisa tomar posse. Como Jesus vê que eu acredito de todo o coração, eu acredito em tudo isso, eu acredito que é verdade isso, que isso, meu átomo, né, se transforma nessa luz, nessa pedra que faz acontecer de transbordar no céu e na terra. Eu creio que nesse momento você que está me ouvindo, está recebendo a graça de Deus. Eu creio que nesse momento o mundo inteiro, passado, presente e futuro, o céu e a terra estão recebendo o gauge de tudo isso, sem eu ver nada, sem eu perceber nada, insensivelmente na minha pele, nos meus olhos, nos meus ouvidos, mas eu creio de todo o meu coração e eu sei que lá no céu Deus vai confirmar tudo isso. É uma fé que não tem como explicar, não tem como você ter provas disso. Você vai pedindo sinais de Jesus, ele vai te dando gotinhas de sinais, né, para você se sentir cada vez mais favorecida. E eu falo para vocês, esse momento que eu passei hoje me ajudou muito. E ele vai continuar dando esses momentos para mim e vai dar para você também, se você pedir. Tá? Eu pedi muito para Jesus hoje, né? Para ele me dar luzes, para ele me dar graça, para ele me infundir em mim, né? Para ele me perdoar, pedir muito perdão dos meus pecados, né? Porque vem uma enxurrada de sentimentos ruins, né? Da sua maldade. Nossa, é muito ruim. Eu fico lendo esses conteúdos e vendo os pecados das pessoas e eu fico mais assim focada nos pecados. É muito ruim isso e eu não tava assim mais, sabe? Eu era uma pessoa que só via a misericórdia de Deus. De repente eu começo a ver um sentimento de pecado muito grande dentro de mim, sabe? Mas isso faz parte, porque Jesus se fez pecado por nós. Essa foi a humanidade de Jesus, o tempo todo ele se fez pecado por nós. E nós também acabamos nos fazendo pecados também, entendeu? Então esse sentimento todo é todo na divina vontade, toda imitação de Jesus, todos os sentimentos do peso da divina vontade em você, da vontade de Deus em você. Então isso todo é um processo que você precisa passar. E aí eu pedindo para Deus me ajudar a aguentar, a compreender tudo isso, a não me sentir mal demais a ponto de querer largar, sabe? Porque isso faz parte. A gente se torna muito maior do que a gente imagina em Jesus, né? E a gente acha que não vai aguentar, mas a gente aguenta. Então é um sentimento constante de oferta que você faz para Deus. Então você viverá toda a minha vontade, todos os bens que ela contém. Então você tá vendo que a vontade divina interior dentro da gente tem momentos de graça e tem momentos de dor. Tem momentos de sofrimento, de cruz, bastante. Acho que é mais do que os momentos de alegria. Mas tem uma esperança constante que fica dentro de você. Com Jesus eu confio em vós constante. Eu fico ali o tempo todo. Jesus, eu confio em vós. Em todo lugar que eu vou, tem um quadro de Jesus misericordioso, gente. É impressionante. Todo lugar que eu vou, tem um quadro de Jesus misericordioso. Parece que ele quer fazer. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. Apesar de tudo que você está sentindo, confia em mim. Eu sei que eu estou fazendo.
É impressionante. Então ele te dá sinais claros de que ele está presente, que ele está ali, que você está com ele. Então calma, tá? Não fiquem apavorados, porque tem momentos... Tudo isso não é tentação do demônio. Eu penso assim, tem horas que me dá vontade de pensar que é tentação do demônio, mas não é. É peso da vontade divina sobre nós, para que a gente possa ser pecado como Jesus foi pecado, se fez pecado. Então, do mesmo jeito que Jesus se fez pecado, ele via o pecado da humanidade 24 horas por dia, toda hora, o tempo todo, nós também vamos viver a humanidade dele. Ele viveu isso na humanidade, nós vamos repetir a humanidade dele, então nós vamos viver a mesma coisa. Então, quanto mais entendimento eu tenho disso, mais ele usa desse entendimento para fazer acontecer do jeito que ele quer. E quanto mais espaço ele acha em você, melhor ainda. Nossa, mas é complicado ali, né? É complicado. Nossa, é muito difícil. Mas a gente vai conseguir passar. Você vai conseguir passar, eu vou conseguir passar. Nós estamos juntos nessa. Então, precisando conversar comigo, eu estou à disposição. Uma privação muito grande que eu sofro é que eu não tenho com quem falar. As pessoas que entendem um pouquinho, eu não sinto, sabe, que elas estão correspondendo, sabe? Por exemplo, esses dias eu falei, meu Deus, eu entrei no WhatsApp para ver se tinha ninguém online, ninguém disponível para conversar. E aí meus irmãos mais próximos falando, a gente vai passar carnaval, a gente vai não sei o quê, sabe? Os problemas deles, você não pode colocar os seus problemas, você não pode colocar as suas, né? Sinto muito sozinha. Aí, assim, eu sei que eles estão disponíveis, eu sei que vocês estão disponíveis, eu sei que vocês querem falar sobre isso, mas tem horas que parece assim que Jesus fecha mesmo, não quer que eu fale com ninguém, que ele quer que eu viva aquele momento sozinha, privada mesmo, até mesmo da companhia das criaturas, não tendo com quem conversar. Me sinto tão sozinha, vocês não têm noção de como eu me sinto sozinha, muito sozinha mesmo, né? Aí acontece momentos em que eu me iro, né? Quando meu marido faz alguma coisa contra mim, fala alguma coisa que me magoa, eu acabo, né, falando. Então eu peço pra ele, hoje eu pedi perdão pra Deus ontem, porque eu tive um momento de ira com meu marido. Aí eu fico pensando, por que eu sou irada com meu marido? Se isso é uma coisa que eu tenho que mudar, né? Me dá essa mansidão que falta em mim. Aí Jesus fala no meu coração, não, seu marido precisa ouvir algumas verdades, né? Eu também falava muitas verdades para meus apóstolos, né? Você tem que ter muita paciência com ele, e essa paciência às vezes está imbuída de você falar a verdade, de você exortar, né? É difícil, gente. Aí ao mesmo tempo eu falo, será que é isso mesmo? Será que Jesus está falando isso mesmo? Será que não é eu que estou falando isso na minha cabeça? Gente, vocês não têm noção de como é difícil. Aí eu oferto tudo para Jesus, oferto tudo para ele. Toda hora eu falo, Jesus, eu confio em vós. Toda hora tem um quadro de misericórdia de Deus na minha frente. E aí eu falo, não, tá certo, eu vou confiar no Senhor. Mas eu peço perdão, porque eu não sei igual o Senhor é. Mas isso faz parte, gente. Aí ele fala que quantas vezes você bebe, quantas vezes você dá, e se nos céus abençoados desfrutam de toda a bem-aventurança que minha vontade contém, eles vivem nela como em seu próprio centro, mas não a denunciam de mim. Eles tipificam seus méritos, estão fixos nele. Vocês, mais felizes que eles, podem multiplicar minha vida, minha vontade, meus bens. Neles minha vontade é feliz, em você é ativa, e peço que seus atos me multipliquem. Né? Fecha aí, por favor. Quando você trabalha, estou observando ansiosamente se você trabalha em minha vontade, para receber o contentamento de me ver multiplicado em seu ato. Quão cuidadosa você deve ser e não perca nada. Então, olha só, gente. Aí eu fico lendo essas coisas e fico vendo a importância de viver nessa realidade. A dificuldade que eu tenho de viver nessa realidade. Né? Aí tem a parte aqui onde ele fala do ato preventivo e atual. Vamos lá. 27 de maio de 1922, consagração do dia preventivo e consagração de cada ato atual. Eu estava pensando comigo mesma. Se um ato feito em sua vontade é tão grande, quantos, infelizmente, eu não sinto falta, né? Então, quantos que ela não faz, né? E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, minha filha, há o ato preventivo e ato atual. A estimativa é que quando a alma, desde a primeira madrugada do dia, desde cedo, que você acorda, abre os olhos, você fixa sua vontade na minha, rezando, né? Fazendo a consagração, divina vontade, reina da minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da vontade divina para a minha alma.
Me abençoa para que todas as minhas ações neste dia sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Aí você reza: ó Maria, Mãe de Jesus, minha mãe, eu te entrego e consagro minha vida como fez teu filho Jesus. Abandono-me ao teu direito de mãe, ao teu poder de rainha, sabedoria, ao amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entrego meu ser, minha pessoa, minha vida, especialmente a minha vontade neste dia, para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e ofereças continuamente ao Senhor junto com o sacrifício que tu mesma fizeste de ti mesma na tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu, a divina vontade, a viver nela. Aí você faz aqui a oração: a divina vontade, eis-me aqui na imensidão da tua luz, para que tua eterna bondade abra minhas portas e me faça viver e entrar dentro e formar minha vida na tua vontade. Aí você vê aqui: ó meu Deus, convido a tua divina vontade a reinar em mim, tal como reinaste no céu e como reinaste em Jesus e em Maria. Que neste dia, tudo que for feito, meus atos sejam adorados pelos anjos, tudo que for feito, tendo a sua vontade, se multiplique no infinito, alcance todos os lugares, abraçando toda a eternidade. Aí você vai rezando aqui, oferecendo a oração do dia, tem oração do dia e tal. Hoje desejo fazer tudo por ti, Jesus, contigo, em ti, que cada instante da minha vida, viva a sua vida inteira, a tua morte e a tua ressurreição. Aí você faz a consagração inicial. Se você não tem um livrinho para fazer oração, se você não pega o seu celular naquele momento, faz a divina vontade, reina na minha vontade, reza o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, neste dia de hoje. Então você faz esse ato preventivo para Jesus, consagra. Aí você, desde o primeiro madrugada, fixa a sua vontade na minha, ela decide e se confirma que quer viver. Então você fala: eu quero viver, Senhor, reina na minha vontade. E trabalhar apenas na minha vontade. Aí impede todos os seus atos. Aí você impede a sua humanidade, você fazer a sua vontade. Você tenta fazer de tudo, entender quem é você, quem é Jesus, o que é seu, o que não é dele. Você faz o possível para viver, né, para impedir os seus próprios atos na vontade humana, para fluir todos nos atos de Jesus. E aí, com a vontade preventiva que você fez a entrega do dia inteiro, o meu sol nasce. A minha vida permanece duplicada em todos os seus atos, como de dentro de um único ato, e isso compensa o presente ato. Mas, no entanto, o ato preventivo pode ser sombreado, obscurecido pelos modos humanos. Então, se alguma coisa que você fez negligente e você não soube, como eu também faço muitas vezes, né, na sua própria vontade, pela estima, né, uma ira que você adquire, uma ira, uma briga com alguém, né, tentando se proteger, né, de alguma coisa, alguém te chamou a atenção de alguma coisa que você acha injusto, você, como eu, tenho isso, né, dentro de mim, de injusto. Aí o que acontece? Isso, na sua vontade humana, surge como nuvens diante do sol que nasceu e torna menos vívida a luz da face da terra. Então você faz menos essa vontade de Deus agir na face da terra por causa que você colocou nuvens da sua vontade humana em cima. E aí, em vez disso, o ato atual não está sujeito a nuvens. Então, no ato atual, você consagra em todos os atos que você for fazer. Então, aí você acorda e vai tomar café. E aí, nesse ato atual, enquanto você está ali tomando café, você está agradecendo a Deus por aquele alimento. Então, você está concentrado, fazendo oração, comendo. Você está, em qualquer situação que você for, você está atualmente consagrando, rezando constantemente. E aí esse ato atual, essa consagração do ato atual, Senhor, eu quero fazer nesse ato, tudo contigo, em ti, para ti, na tua vontade, quero unir-me nesse momento. Ali, mentalmente, você está consagrando aquele ato único para Jesus, naquele momento. E aí esse ato não está sujeito a nuvens, porque você está ali, concentrado, fazendo. Mas tem a virtude de afinar as nuvens, se houver, e dar origem a muitos outros sóis, nos quais minha vontade permanece duplicada, com tanta vivacidade de luz e calor para formar tantos sóis novos, cada um mais bonito que o outro, mas ambos são necessários. A estimativa fornece a mão, então você precisa fazer tanto o ato preventivo todos os dias, como o ato atual, né? A estimativa fornece a mão, organiza e molda o plano atual. O atual mantém e amplia o plano orçamentário, que é o plano orçamentário, é aquilo que Deus deseja no todo. E cada ato em si, né, fornece o plano atual, mantém e amplia esse ato orçamentário. Então, além de você querer desejar viver aquele dia inteiro na divina vontade, é um plano orçamentário de que tudo vai ser concentrado na divina vontade. Mas você vivendo um de cada vez, você amplia isso, você aumenta esse grau. Então é isso, então eu estou tentando viver essa realidade, tentando colocar isso em prática todos os dias, em todos os momentos, tentando me concentrar nisso, mas a gente se distrai. E aí aquilo da conversa que a gente teve anterior, que fala da distração, que a Luísa falou da distração, Jesus falou que a distração atrapalha, então a gente tem que estar constantemente se vigiando. É ruim? Gente, é um trabalho, vocês estão assumindo um emprego.
Se você entrar na divina vontade, você está assumindo um emprego, tá? Aceita isso como o primeiro emprego seu. Você tem uma função na Terra, você tem uma missão nova na Terra. Assume isso de uma vez por todas. Não é uma vida, posso viver minha vida, continuar vivendo e vou viver a divina vontade. Não, é diferente. É um emprego. Mas então eu vou sair do grupo de oração, vou sair do pastoral, de catequese, eu vou sair do ministério, porque eu tenho que concentrar a minha energia para fazer tudo isso. Não pode sair de nada, porque tudo isso está dentro da divina vontade. Mas como você sabe? Eu falei, porque tudo que você já está fazendo, se você for chamada dentro de você está fazendo, ele vai te dar força para continuar. A vontade dele faz você continuar no estado onde você está. Então, se você está casado, você não vai perder seu marido, você não vai correr atrás de outro. Você não vai sair do casamento. Mas só que no meu casamento não. Aquilo que Deus colocou você, onde você está, você vai ficar. Mas eu vivo no pecado, eu tô morando com outro homem, realmente ele tem outra mulher. Bem, aí você vai ver, vai consertar a sua vida, vai no padre, conversa tudo certinho, vê o que é que você quer viver essa divina vontade acima de qualquer coisa. E aí você fala para esse rapaz que você tá com ele, olha, infelizmente você é de outra mulher, não quero mais ficar com você, quero voltar minha vida para viver a divina vontade, viver a vontade de Deus, quero mudar minha vida completamente, quero abrir mão do pecado, não quero mais viver no pecado, quero renunciar totalmente. Então não dá para viver com você, você tem outra pessoa, você tem filhos, então você tá vivendo errado. Então você quer consertar. E aí você faz. Mas conversa com o sacerdote, vê certinho, né? Pede para Deus orientar um sacerdote, 2, 3 sacerdotes. Conversa com mais de um, como se fosse médico, sabe? Hoje em dia o sacerdote é interessante ser utilizado dessa forma, como se fosse médico, tá? Vai em vários. Vai em vários. Aquilo que se vários confirmar para você uma coisa, aí aquilo que foi a maioria, você vai, né? Porque às vezes um padre que você vai, ele não tá tão afinado com a vontade de Deus e fala coisa errada. Então você vai e confirma no outro. É igual um diagnóstico de câncer, né? Você tá com dúvida se você tem mesmo câncer no cérebro, né? E aí um falou que você vai ter que abrir o cérebro e pode morrer. Aí você vai no outro, né? E vê se realmente é isso mesmo, se ele tem que abrir mesmo. Aí você confirma com mais um pra ver se tem que abrir mesmo. Aí se os 3 confirmar, ou então 2 confirmar, ou então 2 confirmar que não precisa fazer cirurgia, que só a rádio, né? Só quimioterapia e a rádio já resolve, amém? Entendeu? É assim que a gente vive. É dessa forma que a gente faz com os padres também. Eles são também assim. Então faça assim, tá bom? É assim que eu utilizo dos padres, né? Para poder não errar em nada que a vontade de Deus quer fazer na minha vida. Infelizmente tem que ser assim, que a gente sabe que os padres hoje em dia estão um pouquinho, né, contaminados aí com as ideias mundanas. Então a gente tem que saber lidar com isso. Não fiquem bravos comigo, os padres, sacerdotes. Se vocês ouviram isso e não concordam comigo. Mas, infelizmente, no tempo de hoje que a gente está vivendo, a gente, para não fugir da vontade de Deus, a gente precisa fazer essa forma para a gente poder andar direitinho na vontade de Deus e não errar tanto. É isso, tá? Então, Deus abençoe a vocês, estivemos unidos no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat.